paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Santidade ao Senhor. É tudo para a honra e glória do nome do Senhor, para que a palavra de Deus seja espalhada tudo sempre à luz da palavra. Hoje eu gostaria de falar a respeito dos justos e dos ímpios. A gente vai fazer uma leitura de 2 salmos. O Salmo 37, que foi um salmo de Davi, e o Salmo 73, que foi um salmo de Asaf. O Salmo 37 fala a respeito da justiça de Deus com os justos e os ímpios, e o Salmo 73 fala a respeito da prosperidade dos ímpios. Esse é um tema bem complicado, eu acho que todo mundo já se deparou com uma situação dessa. Pessoas ruins, pessoas ímpias, pessoas maldosas, prosperando. E a gente crente ali, né, tentando, se esforçando para fazer o bem, para fazer tudo correto, dando tudo errado. Às vezes a gente até desanima por causa dessas coisas, na verdade. Mas vamos ver o que os salmos, os salmistas têm a dizer a respeito dessas coisas. Vamos lá. Então, Salmo 37. A justiça de Deus com os justos e os ímpios. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e enterraram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Glórias a Deus. Esse salmo, Salmo 37, é um salmo bem longo. Ele vai até o versículo 40. Então, vamos ler até aqui só. O que o salmista Davi quis dizer no Salmo 37? Qual foi o conselho dele? Conselho este cheio da presença do Senhor. O salmista Davi, ele quis dizer que não adianta a gente se preocupar com a prosperidade dos injustos, porque eles vão sofrer as consequências da sua maldade. Simples assim. A gente tem que rejeitar a ira e a impaciência diante dessas injustiças que a gente tem no mundo. No final das contas, Deus vai fazer a distinção justa entre os obedientes e entre os rebeldes. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Vamos dar uma lida então no Salmo 73.
o que o salmista Asaf fala a respeito dessa questão. A prosperidade dos ímpios se chama o Salmo 73, Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espreme. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Oh, glórias a Deus! Aqui, eu vou ler também um pedacinho, porque é um salmo também, um salmo longo. O que o salmista está relatando? Eu acho que todo mundo já se sentiu dessa maneira. Parece que as pessoas más, elas sempre prosperam mais do que os bons. Mas o que é a vida eterna comparada com esta vida humana? A vida humana é quase um piscar de olhos. Se a gente levantar os nossos olhos para o Senhor, a gente vai ver, a gente vai conseguir contemplar que essas aflições que nós estamos passando aqui, elas não são nada comparadas à glória do Senhor na eternidade. E o Senhor já disse que nós teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o pecado, Ele venceu o inimigo por amor a nós. Então vamos continuar orando, clamando, confiando no Senhor, porque no mais o Senhor fará. O ímpio, ele pode prosperar, mas no final, na porta estreita, apenas aquele que andou com retidão vai conseguir passar. Que Deus nos dê sabedoria a respeito dessas coisas. Glórias a Deus.